Boa noite, igreja. Podem tomar assento. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes porque o Senhor tem nos trazido até aqui, tem nos conduzido, tem sido bom, gracioso, misericordioso. Estamos felizes porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Convidamos a igreja, abramos nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Louvado seja o Senhor. Palavra do Senhor que diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar, queridos. Senhor, bendita é a tua palavra. Bendito, Senhor, é o teu reino sobre a terra. Bendito, Senhor amado, é o teu povo que se reúne para celebrar a tua presença. Bendita, Senhor, é a tua igreja. Bendito, Senhor, é o ajuntamento dos fiéis, dos santos, daqueles que foram lavados e redimidos pelo teu sangue. E, Senhor, neste momento nós recorremos a Ti e pedimos que o Senhor nos fale ao coração por meio da Tua palavra a ser proclamada. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome, porque nós precisamos de Ti. Abençoa-nos e ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Culto de ação de graças. Dia Mundial de Ação de Graças. Quantas coisas temos a agradecer ao Senhor, não é verdade? Quantas coisas temos a falar a Deus e dizer: Senhor, que bom é termos o Senhor como o nosso cuidador, como o nosso amigo, como o nosso Deus. Que bom é estarmos aqui neste lugar, em Tua presença, Senhor. Quantas coisas temos a agradecer. E nós queremos agradecer ao Senhor estudando esta palavra. Para entendermos o contexto, precisamos entender um pouquinho do contexto anterior. O título do sermão desta noite é Um Bom Motivo para Agradecer. Um bom motivo para agradecer. O texto imediatamente anterior, Jesus estava na região da Galileia e estava proclamando
o evangelho do reino de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Sabemos que ele estava na circunvizinhança da cidade de Naim, de acordo com Mateus, no capítulo 6, versículo 17. Nós entendemos também que aqui nesse mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 24, capítulo 9, versículos 24 a 35, o contexto anterior, Jesus está dando testemunho de João Batista, que era mais que um profeta, era o precursor do próprio Messias. O próprio Jesus, então, denuncia a incredulidade dos fariseus e dos intérpretes da lei, que rejeitaram a pregação de João Batista, está em Lucas capítulo 7, versículo 30. A posição deliberada de incredulidade por parte dos fariseus se estendia à pessoa de Jesus também. Porque enquanto João Batista possuía um modo ascético de viver, não comendo pão nem bebendo vinho, o Filho do Homem comia pão e bebia vinho, sendo considerado como um glutão e beberrão, e mais que isto, ele comia e bebia com publicanos e com pecadores, e isto confrontava bastante os fariseus e os intérpretes da lei. Podemos perceber que aquele contexto era, sim, um contexto de hostilidade para com Jesus. A fama de Cristo ia se espalhando por todas as cidades e aldeias, e quando Jesus chegava, já havia instalado um misto de sentimentos. Por um lado, alguns o recebiam como um profeta e o admiravam. Outros, no entanto, o viam como um inimigo a ser eliminado. No contexto lido, entendam, Jesus chega a uma aldeia próxima a Naim, nós não sabemos qual era essa aldeia exatamente, e ele é convidado por um fariseu chamado Simão para jantar em sua casa. Tratava-se de um acontecimento público com portas abertas. Os moradores da cidade tinham liberdade para se aproximarem. Os convidados entravam, mas os moradores podiam ficar à porta e tomar conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Era a visita de um rabi, de um rabone, de um mestre em Israel. E quando um mestre chegava em uma aldeia, era o costume ser recebido com honra. Entenda, quando um mestre chegava numa aldeia, o costume era que uma autoridade local o recebesse em sua casa e apresentasse todas as honras e cortesias de praxe. Isto era o comum. Na ocasião, todos os homens presentes, convidados que estavam à casa, faziam uma fila para receber o rabone, o mestre, e então lhe recebiam e beijavam sua mão. O anfitrião, entretanto, o saudava com um beijo no rosto, um ósculo. Na ocasião, todos que estavam presentes, de acordo com Leon Morris, um comentarista e historiador, ele disse que os convivas tomavam lugar à mesa, e a mesa era baixa, talvez tinha entre 30 a 40 centímetros do chão, e eles se recostavam numa espécie de divã, apoiavam um dos cotovelos na mesa, e ali comiam. Os pés ficavam para a parte de trás, para a parte oposta à mesa. Por detrás de si estavam os empregados, os servos, os criados, e eles tinham bacia com água e toalha, e se aproximavam dos convivas, lavavam seus pés. Era uma cortesia comum. O hóspede principal, no caso o rabi, era recebido com o lava-pés, mas muito mais que isso também com a unção da cabeça, por meio de óleo. Um servo com água e segurando uma toalha, lavava os pés dos convidados. E isto não aconteceu com Jesus. Entendam, nenhuma daquelas cortesias foram realizadas para Jesus, o que demonstrava a intenção do coração de Simão fariseu, que era confrontar Jesus, e ainda mais que isso, era testá-lo e desqualificá-lo perante os demais convidados. Imaginem como estava o coração dos discípulos que viam Jesus sendo confrontado daquela forma, ser testado daquela forma e ser desonrado daquela forma. Mas logo, queridos, a notícia se espalha pela aldeia,
porque as pessoas que estavam à porta estranham o tratamento que aquele fariseu dava para Jesus, e todos começam a noticiar o fato, e esse acontecimento chega até o ouvido de uma mulher. E essa mulher, que nós não sabemos seu nome, o único registro que a Bíblia diz sobre ela é que era uma pecadora. E dentro daquele contexto, entendemos tratar-se de uma prostituta, porque a sua má fama era conhecida de toda a cidade. Mas esse conhecimento chega até aquela mulher. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se antes aquela mulher havia conhecido Jesus, se ela havia seguido as multidões, se havia ouvido um dos seus maravilhosos sermões, se Jesus anteriormente teria mantido um diálogo com ela e se ele a havia aliviado de seu fardo pesado de pecados, nós não sabemos. Mas o fato é que aquela mulher rompeu a inércia de sua vida, correu até a sua casa, pegou o que tinha e se preparou como pôde, da forma mais rápida possível, e então correu até a casa de Simão fariseu. No sermão desta noite, nós queremos abordar os gestos de gratidão que aquela mulher apresenta ao enfrentar toda aquela situação. Em primeiro lugar, a mulher enfrentou todos para apresentar gratidão. Percebam, a atitude daquela mulher era extremamente difícil de ser tomada numa sociedade patriarcal e machista. Não era fácil ela fazer o que fez. Foi preciso superar os olhares críticos, enfrentar os dedos em riste para estar naquele recinto. Foi preciso se submeter ao julgamento do fariseu legalista por excelência, que com certeza a condenaria veementemente, podendo até mesmo ser expulsa daquela casa. Mas nada disso impediu a mulher de entrar a porta dentro e apresentar sua gratidão a Jesus. Para apresentar o seu culto pessoal ao Rei da Glória, teria que enfrentar todos, e é claro que isto não seria fácil. Mas ela sim o faz. Para dizer a Jesus: Senhor, muito obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Ela precisou vencer o medo e enfrentar o constrangimento. E nós? O que nós vencemos? O que nós superamos para estarmos próximos a Jesus? O que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia? Será que nós estamos rompendo com tantas coisas, enfrentando as pessoas para estarmos na presença do Senhor, para dizer ao Mestre: Senhor, muito obrigado? Ou será que as palavras de agradecimento não nos vêm à nossa boca? Quanto nós temos nos esforçado para agradecer o Senhor? Será que temos feito isso? Segundo lugar, a mulher superou os costumes para apresentar gratidão. Entenda, os pés de Jesus, como foi dito, estavam para o lado contrário da mesa. Não haviam sido lavados porque Jesus estava sendo desonrado por aquele fariseu. Ela então, consternada pelo fato, veio por detrás, aproximando-se de Jesus e tendo se curvado até o chão, tocou nos pés de Jesus e chorando, com suas lágrimas banhava-lhe os pés. Mas na correria de sua casa para a casa de Simão, a mulher se esquecera de trazer toalha. Então, ela solta seus cabelos em público, algo condenável à época, porque uma mulher só desprendia seus cabelos na intimidade para o seu marido. Esse era o costume. Ela afrontava o costume de então para servir ao Senhor, enxugando com seus cabelos os pés do Senhor, os pés do Salvador. Aqueles pés que deveriam ter sido lavados à água, agora eram lavados com lágrimas. Aqueles pés que deviam ter sido secos à toalha, agora eram secos por cabelos daquela mulher.
porque nada, nada, nem ninguém poderia impedi-la de demonstrar tal gratidão a Jesus. E ela sim o fez. E nós? Eu e você? O que temos superado os nossos costumes e até mesmo da nossa maneira de sermos para apresentarmos a nossa gratidão a Jesus? O que temos superado, rompido as próprias barreiras pessoais, será para nos apresentarmos diante do Salvador da nossa vida, do Deus da nossa história, do interventor que obstruiu a nossa ida para o inferno, para lhe adorar? O que temos feito, queridos? Em terceiro lugar, a mulher usou algo valioso para demonstrar gratidão. Aquela mulher trouxe consigo um vaso de alabastro com unguento. Entenda, os vasos de alabastro eram vasos de adorno, que eram utilizados para colocar perfumes caros, ungüentos preciosos. Talvez o vaso de alabastro e o conteúdo fossem as coisas mais valiosas que aquela mulher possuísse em sua vida. Mas ela não faz conta do valor, porque era necessário honrar o mestre. Era necessário demonstrar gratidão pelo mestre. E todo esforço seria muito pouco para isto. Ela não pouparia o unguento, mas o usaria para ungir os pés de Jesus. Entendam, os pés eram lavados à água. O unguento é para os cabelos, para a cabeça. Mas aquela mulher não se sentia digna de ungir a cabeça do mestre, por isto ungia os pés do Senhor. Que coração apresentava naquela noite aquela mulher? Os pés eram considerados a parte imunda do corpo, por isto eram lavados pelos escravos num evento como aquele. Numa família onde não haviam escravos, não haviam criados, era a tarefa do filho caçula. Quem é filho caçula aqui? Você faria, lavaria o pé do convidado. Mas aquela mulher se coloca exatamente nessa condição. Porque era necessário banhar os pés de Jesus com suas lágrimas, secá-los com seus cabelos, ungí-los com um precioso unguento e mais ainda, beijá-los incessantemente. Num gesto, numa atitude, numa demonstração de profundo carinho e afeto. E nós? Qual o valor dos nossos atos que venham a demonstrar a nossa gratidão a Jesus? Qual é a qualidade da nossa gratidão demonstrada? Queremos, como aquela mulher, ser íntimos de Jesus? Podemos fazê-lo? Aplicamos o nosso coração? O que faríamos naquela situação se ali estivéssemos? Ficaríamos parados como os demais homens, talvez indignados ao lado dos apóstolos, mas nada faríamos. Foi necessário que uma mulher irrompesse o silêncio, com sua atitude, com seu choro, com suas lágrimas, com o seu coração. Quarto e último lugar. A mulher possuía um bom motivo para a gratidão. Lucas afirma que Simão, fariseu, no íntimo do seu coração, condenava a ação da mulher e condenava ainda mais a passividade de Jesus, que para ele era um absurdo. Jesus deixava que aquela mulher pecadora lhe tocasse, aquilo era um assinte, era um descalabro, era um ato grotesco e aviltante. Simão dizia para si mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Lembra que os fariseus estavam há pouco falando mal de Jesus, condenando a João Batista. Era um ambiente de hostilidade. Mas Jesus que sonda os corações humanos. Jesus sonda os corações humanos.
Ele está nesse momento sondando o nosso coração. Disse a Simão: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. E ele respondeu: dize a mestre. Mestre? Será que ele considerava de fato Jesus como mestre? Eu creio que não. Dize a mestre. E Jesus diz: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Suponho? Ora, era certo que aquele a quem mais perdoou. E Jesus responde: julgaste bem. E voltando-se para a mulher. Entenda o quadro. Jesus está falando com Simão. Dialogando com Simão. Continua falando com Simão, mas agora se volta para trás de si. Olhando para a mulher. E olha o que Jesus diz. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, o óleo era barato. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu meus pés. Meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ah, se Jesus olhar para mim e falar assim: este meu filho muito me amou. Ah, se Jesus olhar para você e falar para você: filho, filha, você muito me amou. Louvado seja o Senhor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Era como Jesus, como se o Senhor estivesse falando para o fariseu: enquanto você me insultava, deixando de me dar as honras que eu, como mestre que tu dizes que eu sou, tenho direito pelo nosso costume. Essa mulher veio e me honrou. Essa mulher veio e agradecida me honrou. E por quê? Porque ela era grata por sua salvação, seus atos de gratidão estavam sedimentados na salvação recebida. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nesta noite temos o mesmo bom motivo para a gratidão, a nossa salvação. O mesmo bom motivo. E é nesse entendimento que eu quero concluir este sermão. Preste atenção. Os evangelistas afirmam que Jesus foi ungido 2 vezes. A primeira vez é esta que nós estamos tratando. A segunda vez aconteceu no final do seu ministério, exatamente há 6 dias da sua morte, quando Maria, irmã de Lázaro e de Marta, o ungiu, evento ocorrido na cidade de Betânia, região da Judéia, na casa de outro Simão chamado de o leproso. Com certeza alguém a quem o Senhor já havia curado, porque senão ele não poderia conviver com os demais. Está registrado em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14, em João capítulo 12. Maria, que fez a segunda unção, antes da morte de Jesus, tinha outros motivos para ungir Jesus e para agradecer a Jesus, para demonstrar gratidão a Jesus. Por exemplo, pelo fato de um dia poder quedar-se inerte aos pés do Senhor, enquanto Ele, de forma particular, lhe expunha as verdades do seu reino. Seria um bom motivo para agradecer? Claro que sim. Outro exemplo, porque Jesus havia há poucos dias ressuscitado seu irmão Lázaro, que estava morto há 4 dias. Algo impossível para os judeus. Havia uma tradição rabínica que dizia que o morto até 3 dias poderia ser ressuscitado por um profeta. Mas a partir de 4 dias, só o Messias. Era muito motivo para agradecer o Senhor, sim. Mas, reparem, aquela mulher do texto lido nesta noite,
só tinha salvação. Eu sei que todos aqui têm muitos motivos para agradecer ao Senhor. Uns pela aprovação em um concurso público, outros pela posse, uns pelo primeiro emprego e outros pela aposentadoria, uns por haver comprado uma casa e outros um veículo, uns por ter sido curados de enfermidades e outros por terem tratamento disponível. Uns por haverem passado no vestibular, outros por haverem formado seus filhos. Uns por adquirirem a carta de motorista e outros por manterem a carta de motorista. Mas sei também que talvez aqui, nesta noite, possam haver pessoas tristes por não haverem alcançado o que tanto desejaram para o ano de 2017. O coração está machucado, está ferido. Mas também sei que Deus continua soberanamente governando e que Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Você crê nisto? Louvado seja o Senhor. Portanto, tenha paciência e confiança, espere em Deus, porque no momento certo Ele virá em vosso favor, então não desistam. Acreditem, confiem, porque Ele é fiel. E tudo o que Ele disse, Ele fará. Agora ouçam. Sejam quais forem os motivos de gratidão, mais nobres, mais portentosos, o maior de todos eles continuará sendo a nossa salvação. Louvado seja o Senhor, porque todas as coisas passam, mas a nossa salvação é eterna. Reparem que a mulher pecadora só possuía um único motivo, a sua salvação. Ela não ficou rica porque conheceu a Jesus. Ela não conheceu um marido porque se encontrou com Jesus. Ela não teve uma casa, ninguém lhe deu um presente porque conheceu a Jesus. Mas para aquela mulher, ela havia recebido a salvação e isso era o maior motivo, o motivo que enchia seu coração de alegria. Ela havia recebido tanto amor de Jesus que a salvara, que não lhe restou outra alternativa que não fosse intervir naquela circunstância desonrosa levada a efeito por Simão fariseu. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem motivo para agradecer ao Senhor. Entre todos eles, a salvação é o maior. Porque não há no mundo maior motivo para gratidão que não seja a salvação. Eu gostaria de encerrar este sermão com alguns trechos de um dos poemas mais lindos já escritos, que demonstram o coração de um homem pecador, que ao conhecer Jesus, teve a sua vida completamente transformada. Tal poema talvez nos ajude a compreender um pouco daquilo que se passava no coração daquela mulher, uma mulher inominada, que interviu numa situação adversa para demonstrar sua tamanha gratidão a Jesus. Fato ocorrido numa pequena vila da Galileia, na casa de um certo homem chamado Simão, o fariseu. Tarde te amei, Agostinho. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadecesse de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te, entrei no íntimo, sob a tua guia consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Exalaste o teu perfume e respirei, agora suspiro por ti.
Anseio por ti, Deus. De quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver, Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro, Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de tudo. No fundo, era Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente no meu coração. Provei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece a luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci, e mostraste-me então quem eras. E irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei, eu te amei. Exalaste o teu perfume e respirando suspirei por ti, te desejei, eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, agradeça a Deus por todas as coisas, por quem você é, pela vida que possui, pelo seu nome e sobrenome, por sua família, por sua esposa, por seus filhos, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus netos, por tudo quanto há, e tudo que faça parte da sua vida, agradeça a Deus. Mas não se esqueça de agradecer sobre todas as coisas, por tua salvação. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, bom estarmos aqui em tua casa, em tua presença. Bom, Senhor, é ouvirmos a tua voz. Ah, Senhor, a tua palavra nesta noite nos enche tanto de alegria quanto de consternação. Alegria por entendermos que não há beleza maior do que a salvação que o Senhor nos deu, conquistando-a naquela cruz. E consternação, porque nós não podemos ser tão agradecidos quanto deveríamos. Obrigado, Senhor. Senhor, que nesse culto de gratidão, o nosso coração esteja aplicado em Ti. Talvez, Senhor, como o coração daquela mulher inominada, um coração compungido, contrito, entregue em Tuas mãos. Ah, Senhor, obrigado por tudo que somos, que possuímos, que representamos, por todas as coisas. Te somos gratos por tudo, mas te somos extremamente agradecidos, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz, e nos reconciliou com o Pai, e hoje temos livre acesso ao Pai, por causa da Tua bondade. Ó, beleza tão pura, tarde te amei. Que o Senhor nos abençoe. Oramos no nome de Jesus.